Gente, o nosso muito boa tarde, a nossa gratidão aos nossos amigos, queridos, espirituais, aos nossos irmãos de convívio terreno, né? No mundo físico. Deixa eu deixar o Beethoven ficar um pouquinho quietinho aqui, depois a gente continua. Farol de Ismael, em nome de quem nós falamos. Essa semana, inclusive, foi a data de aniversário do Farol, 13 de maio. E todos nós somos muito gratos à casa, gratos à assistência espiritual, aos trabalhos, aos nossos assistidos, a nós próprios assistidos também, às escolas, enfim, toda uma gama de convívio bastante saudável, bastante fraterno, que tem caracterizado o Farol de Ismael. Nós pedimos por todos aqueles que por lá já passaram, por todos os nossos amigos, né? Alguns dos quais já nem estão mais aqui entre nós, alguns às vezes se distanciam, e, enfim, é um ciclo, né? E isso é muito bom, tudo é muito bom. Importante que sempre conseguimos efeitos saudáveis e positivos junto às pessoas que lá estiveram. E o nosso trabalho lá realizado, de todos, sempre foi pautado, principalmente no propósito de algo fazer em benefício e ajudar, né? Isso que importa. Mas então é isso. Aniversário do Farol. Logo, logo a gente tá junto de novo lá. Fisicamente, né? Vamos ver se conseguiremos, em breve tempo aí, solução para todas essas situações que estamos atravessando. Não só aqui, mas em vários, em todo mundo, né? Gente, nessa situação, inclusive, existem muitos de nós, muitos daqueles que se encontram mais amargurados que o normal, né? Nós já temos, em condições normais e naturais, sem que houvesse pandemia, altos índices de depressão, de melancolia, de tristeza, de amargura, bastante acentuados. E com a pandemia que apareceu, isso se agravou. Então, existem muitas pessoas que às vezes estão talvez nos ouvindo, buscando algum recurso aqui, noutra parte, né? Mas estão bastante aborrecidas, bastante tristes. O que nós começamos por tentar dizer, né, é que a primeira coisa, a primeira providência que em quaisquer situações nós devemos buscar, de fato, ao que tudo indica, é a oração. Aqueles que cremos em Deus, nas forças invisíveis, nos santos, enfim, né? A gente sempre lembra que o teor da crença não vem ao caso. Quem acredita em Deus, quem não acredita tem que pensar, tem que refletir e verificar que isso aqui não é uma bagunça, não. Isso aqui tem uma ordenação. Isso aqui tem uma direção ininteligível para nós, né? Mas tem. E a oração, a gente já lembra, né, que é de cunho científico no seguinte sentido. Ela tem uma praticidade, uma real eficácia, um efeito. E nela, como primeira providência, nós pedimos, nós suplicamos, nós agradecemos, nós manifestamos o que queremos, sem medo, sem achar que o que estamos pedindo é indevido. Não. Quaisquer que sejam os assuntos, desde que, óbvio, lógico, dispensável dizer, não seja prejudicial a ninguém, né? Seja para o nosso benefício, para o benefício dos mais próximos, dos nossos familiares, seja pela saúde, seja pelo dinheiro, seja pelo emprego, seja para o suprimento, seja para o entendimento,
seja para sair de qualquer aborrecimento depressivo, ansiedade, melancolia, seja o que for. A oração não tem limites restritivos. Você não pode, não tem como mudar isso. Tudo é modificável e quando não o é, nós nos modificamos. Se nós encontramos forças e coragem, se nós encontramos recursos para suportar, para vencer situações, já está de bom tamanho, como se diz. A gente sempre lembra que até no centro mesmo, mais de uma vez, várias pessoas que lá foram, quando passava pelas entrevistas, né, que casas de oração, centros, igrejas, templos, muitas vezes muitos vão por uma questão de conhecimento, prazer, alegria, convivência, oração em grupo, é muito agradável. Alguns, muitas vezes, também vão por aflições. E nas aflições, às vezes, a gente busca, né? O mundo invisível, busca Deus. E foi recorrente, mais de uma vez, nós percebemos pessoas que chegavam dizendo que tinham determinados problemas difíceis, situações difíceis. Muitos diziam que com o tempo, com os passes, com a leitura, certas noções de refazimento, de diretriz mental, modo de pensar, conseguiram ter resultados diferentes nas suas vidas. Mas alguns chegaram a dizer algumas vezes que quando chegaram não estavam nada bem, por causa de determinado problema. Passa um tempo, nós conversávamos, alguém conversava com a pessoa e perguntava, e aí, como estão as coisas? Como é que está aqueles problemas que você estava enfrentando? E a pessoa dizia, eu estou muito bem. Ah, que bom. E os problemas, então, não existem mais? Não existem. Do mesmo jeito, os problemas continuam. Mas agora eu estou bem. Eles já não são para mim, já não têm o peso que tinha. Eu já os suporto com maior tranquilidade e vou em frente. Então, a oração, em última instância, fortalece-nos, nos fortalece. Nos dá coragem, nos dá paciência, nos dá ânimo. Isso é muito importante. Parece que não tem ausência de resposta. Sempre temos uma resposta. Sempre temos. Tem a oração em conjunto, ambiental, com pessoas, no centro, na igreja, e tem a oração individual. Aquela que nós fazemos sozinhos. Ninguém precisa saber. Pode ser sussurro, pode ser alguma coisa, pode ser um pensamento, mas é bom verbalizar, porque o pensamento, ele, né, vai por aí, né? Você verbaliza, que nem quando você escreve, fixa, né, o pensamento ali, falando, verbaliza, o que está acontecendo? A nossa prece vai ao infinito, além de Júpiter, além do Sol, além da nossa galáxia, além da Via Láctea, milhões de anos-luz daqui, a nossa prece vai lá. Verdade ou mentira? Verdade. Se a nossa prece sincera é endereçada a Deus, Deus está no infinito. Vai até lá, Ele está lá também. Como isso aqui é infinito para quem está lá, né? Ela não perde de vista. A Terra não existe, nem vê, né? No céu não vê. Há lugares lá no espaço que você não vê o Sol, nem uma estrelinha, tão longe que está. Deus está lá. Ora, se vai tão longe, imagine perto. Um anjo de guarda, um protetor, um amigo, um santo da nossa predileção. O santo também é espírito, né, gente? E eles têm os seus propósitos. Porque nós canalizamos referências ligadas às suas atribuições. Ah, o santo fulano de tal, modo de dizer fulano de tal, perdão. Mas os espíritos a gente tem que, é assim mesmo. O santo tal, ele é protetor de tal assunto. Protetor das grávidas.
Aí o que acontece? Canaliza-se esse tipo de pedido para aquele santo e as entidades afins, protetoras, amparadoras, condicionam aquela ideia que temos daquele santo àquela finalidade que estamos reivindicando. Então ele vai sim atuar na proteção das gestantes, no caso do exemplo. Mas nem sempre ele propriamente. Porque nós formamos uma espécie de arquétipo de um santo, por exemplo, e outros, no afã de fazer o bem, no afã de desejar realizar algo, espíritos bons, assumem aquela característica a trabalhar, tentando buscar, de alguma forma, auxiliar aqueles que estão pedindo. De idêntica forma, poder-se-ia dizer que a imagem de Maria, que muitas vezes se vê aqui e acolá, já se viu, não necessariamente, ou também pode ser, não sabemos tudo, ninguém o sabe, né? São igualmente entidades espirituais que se apresentam com aquela característica, e quando a pessoa pensa nisso, ela já sintoniza numa faixa que possibilita que uma entidade do plano superior se apresente daquela forma, porque ela não está preocupada em se identificar, em dizer o nome, não vem ao caso. Como quando num centro, na Umbanda, no centro espírita, aparece o preto velho fulano de tal de novo, né? Preto velho pai Joaquim. E às vezes aparece em vários lugares. Entidades espirituais assumem esta característica, porque na definição do seu modo de ser existe X, N manifestação, modo de ser, que as entidades se identificam e atuam como se fosse ele que estivesse atuando. Uma analogia paupérrima. Nós precisamos de um médico. A pessoa se apresenta de branco, como se fosse um médico, e não precisa ter nome. É a característica, ele cura, ele trabalha com isso, ele age dessa forma. Bom, o que queremos dizer então é que, imagine se a prece vai lá longe, imagine a prece aqui perto, para as entidades que estão próximas. E mais próximo de tudo, essa figura esquecida muitas vezes, que popularmente nós chamamos de anjo de guarda. Parece que ele pensa mais em nós do que nós pensamos nele, porque se ele pensasse na gente do jeito que a gente pensa nele, não pensamos muito, né? Não é sempre que a gente lembra que tem um protetor. É? Mal sabemos porquê, né? Mas tem. É assim que funciona essa existência. Os espíritos existem. Nós temos atitudes, atos na nossa vida. Essas atitudes, elas são oriundas dos fatos. Nós somos cercados de circunstâncias. E as nossas atitudes podem ser atenuantes ou agravantes. O que significa isso? Que as circunstâncias que nos cercam, desagradáveis, tristes, aborrecedoras, estressantes, que geram contrariedade em nós, essas circunstâncias nem sempre são as agravantes. O agravante é o nosso comportamento, a forma como a elas nós reagimos. Por isso que tem lá o nosso amigo materialista, por sinal, e não sei, talvez até ateu. Só li um livro dele, Idade da Razão. Jean-Paul Sartre, ele dizia uma frase interessante: não importa o que a vida fez conosco, o que interessa é o que nós fizemos com o que a vida fez conosco. Então, às vezes, nós sofremos determinadas situações. Como reagimos a ela? De forma atenuante ou de forma agravante? Qual que é a nossa reação? Essas reações são personalíssimas, é de cada um de nós. Ante o desconforto, a gente tem o quê? Uma avaliação, então, subjetiva, vem do nosso íntimo. Como que eu estou encarando isso? A dor, a perda, a carência, né? As dificuldades, as contrariedades. E tem um efeito do fato que é o efeito objetivo.
O que nós pensamos agrava ou atenua, então. Certas situações que nós passamos por são preocupação, raiva, medo, ciúme. Mas a gente tem também alegria, tem festa, tem namoro, tem passeio, fim de semana, que maravilha, fim de semana. Segunda-feira já é brava para muitos de nós. Ocorrências as mais variadas da nossa vida que a gente não entende direito, né? Essa semana mesmo nós vimos um senhor fortão, teve que tomar vacina. Ele não pode ver, ele não pode nem olhar, ele tem que virar o olho porque ele tem medo de vacina. Mas por que esse medo assim e tal? Ele não sabe explicar. Mas a gente vai chegar lá dessas situações que nós não entendemos, né? Tem gente que tem a síndrome do jaleco branco, não pode ver médico e já fica, vai medir a pressão já sobe. Sabe disso, né? Então o dia a dia nosso tem uma série de ocorrências da nossa vida. Tem os compromissos, nós temos limitações, não fazemos o que queremos, não. Temos responsabilidade com a nossa família, com os nossos filhos, com a sociedade. Temos responsabilidade. Ouvimos notícias, contrariedades demais, indignação às vezes. Essa vida moderna, o nosso trânsito, nossa, puxa vida, um trânsito difícil, a pandemia, isso tudo gera uma reação em nós. Fato é uma coisa, todo mundo sujeito ao fato. Está todo mundo sujeito a isso. A reação é individualíssima, é personalíssima. Cada um de nós vai reagir de um jeito. Isso vai depender o quê? Da nossa biografia, das nossas normas culturais, da educação que nós tivemos, do meio que nós vivemos, no meio bom, benéfico, mais áspero, dos traumas, etc. Das coisas que ocorreram conosco, teremos as nossas reações. Nós precisamos, né, tudo teoria, tá? Tomar consciência e avaliar o que está acontecendo e o efeito disso em nós e a resposta que nós vamos dar a isso. Primeiro que às vezes nós temos dificuldade para encarar as situações. Muitos de nós não sabemos encarar. Por isso que existe, todos sabemos, uma série de problemas psicológicos, depressão, bipolaridade, pânico, medo, separações, suicídios. E a capacidade de enfrentar, né? A dificuldade de encarar pode gerar muitos males psicológicos e fisiológicos, vamos dizer assim. Males psicológicos nós já sabemos. Dificuldade para se dar bem com a vida dá transtornos, né? Tristeza, melancolia, desejo de abandonar as coisas, desanimado. E também males fisiológicos podem repercutir no corpo físico. Todos nós temos, porque não tem como ser pleno, perfeitinho, pontos fracos. Pode ser o pulmão, podem ser os ossos, pode ser o sangue, pode ser o coração, pode ser o fígado. Evidentemente que as reações que temos em relação aos fatos que nos causam assim, um estresse, um desconforto, repercutem no nosso organismo, porque é ele onde habitamos, onde vivemos. Então, um gera males, que é a dificuldade de encarar, e o outro, a capacidade de enfrentar. Aqueles que têm a condição de enfrentar, e a gente vê que o mesmo problema tem reações diversas com pessoas diferentes. Capacidade de enfrentar, tirar de letra, como se diz. Não é fácil não, né? Mas a gente tem que entender que sempre temos ensinamentos para mudar o modo de ver, fazer as pazes com as nossas, como se diz, os aspectos negativos da nossa personalidade. É sempre para isso que isso tudo acontece. Se não é para isso, é a isso que deve gerar uma mudança nas nossas reflexões. Uma contrariedade, um mal-estar, uma doença, um acontecimento, uma perda. Não é para nós abandonarmos a vida, entregar os pontos e acabou tudo. Não interessa mais viver, não é isso. É para a gente
refazer, rever, reavaliar, desenvolver forças para superar. A vida ensina, a gente aprende com a vida. E muitos dos nossos problemas, muitas vezes não, todos eles passam, né? Sempre passa. Sempre passa. A vida prossegue. Muitas vezes nós exageramos, né? A gente chega para um senhor de 90 anos, chega reclamando para ele, nossa, minha vida tá difícil, eu não tô conseguindo, não sei o que vai ser de mim. O que ele vai dizer pra gente? Meu filho, calma. Isso vai passar. Tenha fé, tenha calma. E ele tá errado? Não tá. Não tá errado. Alguém vai dizer, mas não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Mas ser difícil não significa ser impossível, né? O ditado lá para Deus nada é impossível. Não é para Deus. É para Deus em relação a nós. Mas a pessoa não conseguiu, não sobreviveu, morreu. Quem que morreu? Se a vida prossegue, a vida continua. Para muitos é uma libertação até. Cumpriu. Mas esse é outro assunto. O importante é a gente admitir que a gente tem responsabilidade. Agora ficou feio, né? Porque é mais fácil tirar a responsabilidade, né? Mas o Espiritismo não endossa isso. Nós temos responsabilidade. Nós não somos vítimas. Nós não estamos sob influência de um azar. Não existe pecado original pelo qual nós estamos pagando. E nem Deus é culpado porque o mundo é mau, coisa assim. Não. São processos evolutivos, processo de aprendizado, para nós chegarmos a algo que nem sabemos o que é, mas é muito melhor. Estamos nos encaminhando para lá. E tem que ter os percalços. Se nós não sabemos dizer se tem que ter, existem. Há um movimento e não há imobilidade. Nada está parado. A Terra não está parada, o Sol não está parado, o Universo não está parado, a Via Láctea não está parada, a Lua não está parada, ela tem fases. Está girando. As águas do mar quebram aquela beleza, aquela espuma na areia, vai, vem, vai, vem, vai, vem. Nada parado. Tudo se renova, primavera, verão, outono, inverno. Nomes lindos para as estações. Estamos no outono. Então é um fluxo cósmico. Esse fluxo não se para, é um moto perpétuo, como dizia lá na música, em música, né? Aquela coisa que não para. O ideal é que a gente busque o autoconhecimento para que a gente fique provavelmente mais próximo desse fluxo do cosmos. E a gente fala o ideal, o propósito, porque a gente não está falando de cadeira, de cátedra, não. A gente está querendo também achar o caminho. A gente também está buscando. Mas a teoria é essa. Os pensadores, os livros, as mensagens espíritas, uma reflexão, fazer a gente pensar que a gente está em harmonia com tudo que existe. A gente faz parte de um todo. Né? Se o universo começou lá num Big Bang, lá, tudo veio na mesma origem. Então tem uma conexão. A gente tem que estar... Nós, a natureza, o infinito, tem um fluxo. Que a gente vai entender isso. Começa por perquirir, né? A gente sempre tem mais perguntas do que respostas nessa existência. Tudo gera algo no íntimo da gente. Então gera uma reação. Daí, essa reação, então, é que vai vir o quê? O destemor. A coragem. Peito aberto aí de frente, aí, a luta. Ou a desistência, o abandono, a fuga. A fuga para esquecer.
Esquecer o que? Às vezes a pessoa nem sabe. Lembremos-nos que precisamos conviver conosco, isso é repetitivo, já foi falado muita gente por aí, claro. Mas nós temos que conviver conosco eternamente. Então é bom que a gente procure se dar bem, se entender, se aceitar, e se aceitar é também se modificar. Claro. Pode ter uma rejeição. A depressão, a bipolaridade, o medo, as coisas não estão como queremos às vezes. Então aí gera isso tudo. As coisas não estão como a gente quer. E aí a gente fica alterado. Vai engolindo o sapo, introjetando para dentro de si. Não tem como introjetar para fora de si, mas é introjetando, pondo para dentro aquelas coisas, aquelas contrariedades. Gera doença física e psicológica. Só que se engolir sapo aí, a gente mais para frente vai ver se é bem isso, né? E os fatores disso tudo é o meio, é o nosso temperamento, mas é nós na fita, como diz aí por aí. Vamos assumir a responsabilidade, é a gente. Tem que pensar diferente, que tem que tolerar, que tem que aguentar, que tem que suportar, que tem que ser corajoso, que tem que ser forte, que tem que ser valente. Ou não? Capacidade para enfrentar. Como ter capacidade para enfrentar? Ver conscientemente. Conscientemente. Falar, refletir, discutir, analisar e superar conforme os recursos que tivermos. Fala do assunto. Confidencie com alguém. Usa a oração. Expõe o problema que está sentindo. Escreve um diário. Personalíssimo, particular. Trancado numa gaveta só sua. Ninguém tem nada com isso, com todo o respeito, né? É pessoal. E tem os modos, então, para encararmos essas situações. Ou racionalmente ou emocionalmente. Racionalmente, a gente tem que analisar, fazer um diagnóstico, fazer um balanço, ver o que está acontecendo. Por que eu não estou bem? Ah, tem fatores materiais, fatores da vida material, não tem nada de psicológico, de contrariedade. Eu estou precisando de trabalho, estou precisando de emprego, estou precisando de recursos. Começa na oração, na busca, na paciência, fazer alguma coisa. Não adianta se descabelar, se afligir demasiado. Se quisermos nos afligir, descabelar, gritar, berrar, também faça, mas é o correto? Claro que alguém poderia dizer, como é fácil falar, né? Mas na pele o que eu estou sentindo não é assim, não. Tudo bem, nossos respeitos pela dor, pelas amarguras. Mas é necessário, sim, a gente ter uma certa acalmia. Esse é o procedimento. Essa é a forma de seguirmos. Então é encarar com consciência, racionalmente. E aí está incluído, esse racionalmente está incluído orar. Usar e abusar da prece, pedindo. E podemos encarar de forma emocional. Deprimir-se, agredir, culpar os outros, chorar, comer demais, trabalhar demais. Pode adoecer também, né? Com a visão espírita disso tudo, né? A visão espírita, ela já nos compromete ainda mais. Por quê? Primeiro, das nossas responsabilidades.
além das nossas questões dessa vida, o meio do qual viemos, das dificuldades, das carências, dos problemas no seio familiar. Muitos de nós, muitas vezes, temos questões um pouco mal resolvidas do lar paterno, materno, né? Achamos que faltou alguma coisa, mas num contexto a gente vai entender até o suposto erro dos pais de alguns de nós que achamos tem justificativa. Está dentro de um contexto de vida do qual eles estavam inseridos sem condições de algo diferente. E nós erramos também com os nossos filhos. Mas, então, a visão espírita vai falar de outras vidas. Além destes problemas desta vida, as vidas do passado, que nos deixaram traumas que estão no nosso subconsciente. E que muitas vezes são eles os responsáveis para a nossa não aceitação da realidade, a nossa contrariedade, o nosso medo, a nossa aversão às coisas, a nossa tristeza, a nossa melancolia, a nossa depressão. Traumas subjacentes. Os trabalhos de apometria ajudam muito no desligamento dessas ressonâncias com o passado. Temos os efeitos do passado em nós, quer dizer, ações que cometemos e que ainda estão dentro das nossas características de personalidade, as que não estão mais, não tem nem razão para estar ressarcindo. Mas as que estão dentro das nossas características podem atrair situações corrigendas. Porque o alto deixa a gente ir. Chega uma hora, opa, o caminho para a lei, o caminho da lei é o seguinte, a gente já explica, né? Já falamos, já explicaram uma vez. É uma estrada onde tem 2 elásticos enormes, lado a lado. A gente vai andando. Aí você se afasta um pouquinho da estrada e vai. O elástico vai, aquele elástico enorme, né? Você vai te levando, vai à frente. Chega uma hora que esse elástico não vai mais, ele traz você num tipo de um solavanco pro caminho de novo. É quando vem, às vezes, então, os efeitos das nossas ações ainda presentes em nós, essas ações, essas características. Fui um criminoso. Hoje eu sou um cidadão comum, mas a minha alma é de criminoso ainda. Eu não me modifiquei. As circunstâncias é que às vezes estão me polindo, me dourando, dando um jeitinho social, uma aparência de bonzinho. Mas a sabedoria infinita sabe. São efeitos, tá? Muitos de nós temos culpas, conflitos interiores que geram, às vezes, o quê? Autoimpõem sofrimento. Incrível dizer isso, né? Que a gente mesmo, às vezes, desencadeia sofrimento pra gente. Tá exagerando, né? Alguém vai dizer. A psicologia diz que isso existe. Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero sofrer não, de jeito nenhum, não quero sofrer. Ah, mas tudo bem, mas sabe, eu também não mereço, eu acho que eu não mereço ser feliz. Por quê? Às vezes a pessoa tem perdas, está sem saída, não sabe o que fazer. E pode ser coisas oriundas do passado. Existem os resgates, que é quando a gente, então, se propôs a certas circunstâncias adversas, por razões que desconhecemos totalmente. Está obnubilado na nossa mente, a gente não lembra, para cuidar de alguém, para ajudar alguém, para exemplificar para alguém, para aprimorar-se, para fortalecer-se. Sabemos de pessoas que já aconteceu, de pessoas renascerem com problemas e foi voluntário, opção pessoal.
E muitos nascem, muitas vezes, em situações complicadas, em locais paupérrimos, pobres, em locais ricos, como seja, que é para ensinar ali uma leva de pessoas a uma nova reflexão. Enquanto a própria pessoa se purifica de certas coisas que ela sabe que precisa, ainda passa o ensinamento, contagia os que estão em redor. Isso existe muito. Quantos pais, quantas famílias, quantas pessoas atribuem às vezes a um filho, a uma filha, uma criança: nossa, esse menino mudou minha vida, essa menina mudou minha vida, e depois que o meu filho nasceu, e tal, e tal. Sempre tem uma referência. Não é só o afeto, é uma vibração que é contagiante. Outra coisa que existe, que a doutrina espírita nos diz, são as obsessões. Às vezes a gente tem certas contrariedades, adversidades, porque também tem envolvimento espiritual com aqueles que não têm o direito, mas sob certos aspectos tem razão. Porque na hora da gente fazer a nossa atitude impensada, porque existem casos, pessoas que são casos patológicos. A maledicência, a calúnia, a mentira, a perseguição, a ofensa, a humilhação, a traição, passar para trás, tirar os bens da pessoa. Enfim, existem casos patológicos. E quando nós atuamos e a pessoa não sabe não, perdoar, isso aí não está na linguagem de muita gente, muitos de nós. Então existem as obsessões. E existe a ressonância dos espíritos, que muitas vezes nós estamos com ressonância daqueles que se aproximam de nós. Imagina um espírito perturbado, depressivo, ele vem perto da gente porque você também está depressivo, mas o que ele vai passar para você? Você vai ficar cada vez mais e mais para o abismo. Ah, é culpa do espírito? Não é. Independentemente de nós queremos ou não fomos nós que fizemos a vida, não fomos nós que fizemos o cosmos, nós temos é que entendê-la. Ela é assim. Espírito se atrai, gente é espírito, eles têm alma, nós temos alma, nós temos o corpo espiritual, eles têm corpo espiritual, se afiniza, se aproxima, as identificações de propósitos atraem. Não tem como escapar disso. A Terra tem uma gravidade, a gente sabe. A Lua está lá, não vai embora, porque a gravidade da Terra segura. O Sol está lá e os planetas em torno dele há milhões de anos. Nenhum planeta vai embora. Por quê? Tem uma gravidade. Milhões de quilômetros tem uma gravidade. Algo que prende. Espírito tem essa mesma gravidade no que se chama afinidade. A nossa afinidade. Então, muito nós devemos o quê? Voltando ao nosso comportamento. Nosso mental. Porque na medida que nós vamos estabelecendo a retificação, modificando, estudando, orando, a gente vai ficando um pouco imune de certas coisas. Começa a se tornar diferente. É mais fácil a gente influenciar o espírito do que o espírito influenciar a gente. Porque aí a gente não está totalmente desguarnecido. Ele não está nem sabendo o que está fazendo às vezes. E pode estar na obsessão, propositadamente também. Mas ao nos fortalecermos de alguma forma com estudo, com diretrizes de otimismo, com alegria, com livros, poesia, música, diálogo, sonho, contemplação, ver a natureza, ver a beleza da vida que é infinita, a gente se fortalece. Então, muitos devemos ao comportamento. Nós podemos reeducar esse comportamento. Como é que a gente reeduca o comportamento, né? Difícil, né? Buscando a base. Qual que é a base que gera o nosso comportamento indesejável? As coisas que eu faço que me contraria, a minha falta de adaptação, vamos falar assim, melhor. A gente se enrola, né? A gente não consegue se adaptar às coisas. Você reage com tristeza, melancolia, depressão. O que gera isso, né? O que causa isso? O nosso comportamento, às vezes, indesejável. É buscar a causa. O cerne da cabriúva.
Buscar. E essa causa, quando a gente tem esse reconhecimento, favorece a nossa reforma íntima. A reforma íntima está meio batido também, né? Vamos dizer, mas está valendo, claro, lógico. Mas vamos dizer, a nossa renovação pessoal. A nossa mudança. Quando a gente conhece a base. Por quê? É autoconhecimento. Não que a gente conheça, hein, gente? É pesquisa. Qual a origem de eu pensar assim? De eu fazer tal coisa? E outra forma, às vezes a pessoa reprime, a gente reprime. Daí é quando vem com teoria. Você tem que amar. Você tem que perdoar. Aí a gente fica o quê? Como é que eu faço isso, né? Não, mas é o que todo mundo fala que tem que fazer. Aí a gente tem o quê? Um comportamento condicionado que não se sustenta. É mais a opinião dos outros. A gente tem que ir no íntimo de nós mesmos. Mudar comportamento é gerar novos pensamentos. Pensar de forma diferente. Tudo que você está pensando desse jeito, não, agora eu vou pensar assim. Vou aprofundar o meu pensamento nesse caminho. Ver por outro ângulo, novo prisma. E às vezes ele está há séculos. Tem comportamento dessa vida que já está há anos. A gente faz do mesmo jeito. Mais do que há anos, tem coisas de séculos e vidas passadas. A gente não vai mudar assim instantaneamente. Vai ter que ter o começo. Por isso que importa o que? O valor do bem. Entender o bem, não é? Você tem que amar. Você tem que perdoar. Nós temos que procurar subsídios psicológicos, intelectuais que avalize como que se ama, como que se perdoa, por que se perdoa, qual que é o raciocínio. Não pode ficar só numa frase, uma palavra apenas, né? Então aí começa o quê? O valor do bem, do evangelho, dos bons modos, o valor da ética, né? Da boa educação. Difícil, né? O amor, a gente atribui uma consideração, uma importância à pessoa, a alguém, a algo que a gente ama. Tudo aquilo que você ama, né? Que a gente entende que ama, a gente atribui muita importância. Atribui importância? Claro, é você que atribui importância ao que você ama. Então o amor está ligado a uma atribuição de valor. O sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de raiva, reclama também que você dê importância ao alvo para o qual você está dirigindo. Você está dando muita importância a alguém de quem você tem mágoa. Está dando muita importância a alguém de quem você tem ódio. Está valorizando, dando muita importância. Não é melhor deixar para lá? Não que se desconsidere a pessoa, mas vamos ser reais aqui. Nós somos imperfeitos, nós temos afinidades, parâmetros de idealização e proximidade e distanciamento. Não vamos dar tanta importância. Essas mágoas, é muita importância que se dá. Deixa para lá. A mesma coisa, repetindo, as mágoas familiares, que tem um contexto. Nesse contexto, a ação daqueles que ali estavam, que tem que ter, nós temos que ter carinho necessariamente por pai, por mãe. As ações que às vezes realizaram, ou deram um andamento, estava dentro de um contexto de limitação. Então a gente tem que ter uma justificativa para certos casos. E outros, deixa para lá, de fato. Eles têm os históricos pessoais, as suas causas de sofrimento, de problema. Os mais sãos têm que entender os menos sãos. E a gente tem que procurar ficar são. Sadio, ilustrado, quanto possível.
Então as pessoas falam assim, não pode reprimir a raiva, você tem que expandir a raiva. Sua agressividade, você não está contente, você vai falar que não está, dá expansão à raiva. Não. Reprimida ou manifestada, a raiva faz mal. O ódio faz mal. Sinta com moderação. É impossível não sentir raiva de vez em quando, não ficar indignado. Como? O que é isso? Já somos espíritos de luz? Que isso? Mas sintamos com moderação, sem tanta intensificação, permanência, ininterrupta no tempo. Botar para fora, soltar os cachorros, é isso que tem que fazer. O nome disso é desequilíbrio. Quanto menos equilíbrio a gente tem para conter os nossos impulsos e os nossos instintos, mais próximo nós estamos da condição animal. Contermos os nossos instintos, os nossos impulsos. Eu sou calmo, sou dócil e sou bom, mas não mexa comigo. Sou muito bom, mas se pisar no meu calo, sai de perto. Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Na verdade, o certo é ser calmo e dócil quanto puder. Dou um boi para não entrar na briga e se entrar, dou uma boiada para sair. Será que precisa contenda sempre? Ah, claro, isso não tem pessoas com características, casos patológicos, maldades deliberadas? Só que nós, muitas das vezes, não chegamos a esses extremos e já manifestamos nossas características aí meio raivosas. Ah, é teoria? Pode ser que seja teoria também, né? Na verdade, até Jesus perdeu a paciência. É só ver nos evangelhos lá, né? Pô, dá a entender que foi assim. Pelo menos está escrito dessa forma. A geração incrédula e perversa, até quando vos hei de sofrer? Acho que é Lucas, capítulo 9, lá, coisa assim. Bom, não aceito desaforo, comigo é pago na mesma moeda. Somos gente ou somos um rato, né? A realidade é a seguinte, o descontrole, a agressividade, os excessos está mais próximo do rato do que de gente. Mais próximo de bicho. Pago na mesma moeda. Comigo não tem essa não, é? Mas não é isso que aprende-se ou filosofeia-se alhures aí dentro do evangelho de todas as linhas de pensamento sadio. Tem que liberar a raiva com agressividade. Você não pode, porque senão você fica tenso. Você tem que soltar. Tem que gritar, bater, berrar. Isso ajuda a aliviar. Será? Parece que é o contrário. A agressão, ela não espanta a raiva, ela inflama. Inflama ainda mais. O importante é buscar a serenidade e a calma. Aprender com as lições da vida. Só teoria, né? A gente precisa da teoria. Para que a gente possa, talvez, ter uma maior paz, saúde, raciocínio. Ninguém engole sapos. Essa expressão é uma expressão de contrariedade, passando por situações antagônicas, adversas, a gente fala assim. O que temos feito? O que de fato, concretamente, temos feito? Para que situações que não acatamos e não aprovamos sejam modificadas. Buscar a alegria de viver. Isso, primeiro, é a oração.
Buscar a calma através dos estudos, a leitura, conhecimento. Muitos têm muitos acessos aí à internet, informações, palestras, reflexões. A paz íntima, como que a gente consegue também? Através da caridade. E caridade é algo que todos nós podemos realizar, porque quanto menos, às vezes, pode ser que tenhamos, alguma coisa tem que se possa dar a alguém, senão de algo mais expressivo, né? Dar de si. O óbolo, a doação da viúva lá do Evangelho. Ela tinha apenas uma moedinha. E Jesus, quando viu, falou, ela doou mais do que muitos. Porque ela doou daquela única coisa que ela tinha. O que significa isso, em outras palavras? Significa que muitas vezes a gente acha, não, o que eu vou fazer o que para ajudar os outros? Quem sou eu? O pouco que às vezes se dá de atenção, de carinho, de afeto, de mão amiga, de um olhar carinhoso, de uma vibração. É que nem no centro, a gente não precisa esperar para... quando eu tiver lido todos os livros, quando eu tiver bem preparado, depois que eu fizer o curso de passe, depois daí eu vou começar a trabalhar. Não. Pouco que a gente possa fazer. No centro, na igreja, onde seja. É assistencialidade, é paz íntima. E podemos também fazer o contrário. Podemos ficar nervosos, podemos ficar com raiva, podemos xingar, podemos gritar, podemos berrar, podemos ficar deprimidos, malbaratar a vida. Só que a vida continua. E a vida continua. Lê-se isso da seguinte forma. A vida com M, com ti. Comigo. A vida continua. Isso quer dizer o quê? Que a vida nua, despida, do jeito que ela é. Sem adereços, sem roupagem, sem vestimenta, sem requinte. A vida continua. É o que nós vamos ver. Do jeito que ela é. Então é buscar a serenidade e a calma quanto possível. É difícil. Não é impossível. É um exercício contínuo, constante. É uma noção íntima. Querer magoar ninguém. Contribuir para o bem de alguma forma. Então é isso que é a doutrina dos espíritos, essa nossa bênção, nos ajuda a entendermos. Voltando, antes de todos esses problemas, aliás, além de todos esses problemas, as adversidades que os fatos geram em nós, as reações, voltando ao Sartre, não importa o que a vida fez conosco, importa o que fizemos com o que a vida fez. Então, as coisas que acontecem conosco, além de todos os traumas, os problemas, as dificuldades, o corre-corre, as tristezas, o dia a dia, ainda existem as energias. A gente acumula energias pesadas também. Daí a necessidade de passe. A pessoa que está ali, ó, estendeu a mão. Ixi. Tem tanto benefício por trás disso. Não importa quem está aplicando, importa sim a sinceridade, a boa vontade. Atrai as entidades espirituais e passam para a gente aquelas energias boas, saudáveis. Gente, Damião Ramos está no Hospital Regional de Patos, na Paraíba.
na UTI com Covid. Então, as nossas vibrações para Damião Ramos. Nossa rogativa para harmonia, para saúde, para paz. Júlio Yoshi Adachi. Júlio Yoshi Adachi. Faleceu ontem em São José dos Campos, que seja recebido pela espiritualidade, na calmia, na serenidade, no amparo de seus mentores. E nós agradecemos. A nossa gratidão a toda a espiritualidade, aos amigos queridos, abraço fraterno a todos. E que a infinita paz possa estar nos lares de cada um, na proteção, na saúde, proteção com o nosso vírus aí, que logo, logo vai seguir o caminho dele, né? Noutras paragens, não sabemos. Proteção, bem-estar nos lares, entendimento, fraternidade, união. Uma vibração de muita paz para todos. A infinita misericórdia e as palavras de Jesus repetimos e agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que beleza de expressão, né, gente? Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que vosso é o reino, poder e glória para sempre. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Muita paz nos corações, paz para todos nós.